Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom é estarmos aqui nesta noite para gravar a palavra de Deus, este culto maravilhoso. E creio que Deus irá falar ao seu coração através desta mensagem. Desde já convido a você que me acompanha, a igreja, que abra a vossa Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, verso 1 e verso 2. Diz assim a palavra de Deus: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico ou racional. Não vos conformeis com este mundo ou século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, quero vos dizer que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Mas, muitas vezes, nós, eu e você, não conseguimos entender de imediato a vontade de Deus em nossa vida. Por quê? Porque a vontade de Deus em nossa vida, muitas vezes, ela nos traz um desconforto. Muitas vezes a vontade de Deus, para mim e para a sua vida, Ele nos tira da zona de conforto e nos coloca no deserto. É daí que muitas pessoas não conseguem entender de imediato a vontade de Deus. E digo para os irmãos que a vontade de Deus, para a minha e para a sua vida, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. O apóstolo Paulo, escrevendo esta epístola aos irmãos de Roma, ele não faz um pedido. Aqui os irmãos estão vivendo uma nova vida em Cristo, uma transformação de vida. E ele diz para os irmãos, no verso 1, ele não faz um pedido. Olha o que ele diz: rogo-vos, pois, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, o nosso culto lógico. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, o verdadeiro viver e o serviço cristão inicia-se com uma dedicação pessoal. O verdadeiro viver e serviço cristão inicia-se com uma dedicação pessoal de cada um. Ele diz que devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício. Então ele fala que é individual. É cada um que prestará a sua adoração, o seu culto lógico, o seu culto racional na presença de Deus. Então inicia-se com a dedicação pessoal ao Senhor. O cristão que fracassa na vida é aquele que primeiro fez no altar. O cristão que fracassa na vida cristã é porque ele primeiro fracassou no altar, como ele estava
se comportando como ele estava cultuando a Deus, se ele verdadeiramente estava colocando o seu corpo no altar do Senhor como oferta viva. Então, quando nós não nos dedicamos, porque nós sabemos que é individual, cada um fará a sua parte de diante de Deus. Então, quando nós não fazemos isso bem feito, aí vem o fracasso. É porque nós não estamos cultuando, nós não estamos fazendo a vontade de Deus. E digo para os irmãos que aquele que se recusa a fazer algo no altar, o que é que acontece? Entrega-se ao fracasso. Aquele que não se dedica em colocar a sua vida no altar do Senhor todos os dias, o que é que Jesus ele diz? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz. E o que é que significa cruz? Muitas pessoas entendem que pega uma cruz e vai fazer uma profissão, coloca ela nas costas e vai andando e fazendo aquela penitência. Outros entendem que colocando um pequeno crucifixo no cordão, eles estão carregando a cruz. Mas, meus amados irmãos, carregar a cruz é porque todo dia correremos o risco de ser mortos pela palavra de Deus. Aí é neste ponto que gera um desconforto. E o apóstolo Paulo pede aos irmãos que ele roga, irmãos, eu rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo com sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional ou culto lógico. Então, meus amados irmãos, teve uma pessoa que ele começou bem, mas não dedicou a sua vida no altar, e ele fez errado. E quem foi ele? O rei Saul. Ele foi reprovado, ele perdeu o trono, porque ele não se dedicou verdadeiramente ao Senhor. Mas o apóstolo Paulo fala, meus amados, ele diz: o corpo em sacrifício vivo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Para nós entendermos isso, devemos ir para Romanos capítulo 8, onde o apóstolo Paulo fala, escrevendo no verso 35, olha o que ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a ansiedade, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Quando nós vivemos a vontade de Deus e que apresentamos o nosso corpo como um culto, como um sacrifício vivo, é isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. É que hoje, meus amados irmãos, muitas pessoas deixaram de pregar a palavra de Deus genuína, a palavra de Deus que vai de encontro contra o pecado. Muitos não querem mais ouvir esta palavra que traz um confronto pessoal. Muitas pessoas passam, às vezes, uma semana, 2 semanas sem vir à igreja, ao templo, e quando entram, querem escutar uma palavra que alegra o seu coração, que alegra o seu ego. É como se a igreja fosse um mercado. Eu estou pagando e eu quero escutar a mensagem que alegra o meu ego. E digo para os irmãos que esta mensagem que alegra o ego
não é a mensagem do Senhor. A mensagem, meu irmão, que traz o confronto. João Batista, ele foi morto porque ele confrontou o pecado. E a mensagem ele dizia: arrependei-vos, arrependei-vos. A mensagem de Jesus também era: arrependei-vos. A igreja primitiva com os apóstolos dizia: arrependei-vos. E digo para os irmãos: sem arrependimento não há salvação. Então, a vontade de Deus para a nossa vida, ela é muito melhor, mas ela traz um desconforto. Por isso que muitas pessoas mais não querem vir à igreja, porque a palavra ela incomoda. Mas, meus amados irmãos, é a palavra de Deus. E ele continua: quem nos separar do amor de Cristo será a tribulação. É neste confronto que muitos não querem sair da zona de conforto. Neste momento, quantos irmãos agora, nossos irmãos em Cristo, estão em outros países, oferecendo o corpo como sacrifício, porque estão sofrendo perseguição, açoite. É isso que muitos não querem aceitar. Querem salvação, mas não querem cruz. Querem salvação, mas não largam o mundo. Olha o que o apóstolo Paulo diz: quem nos separar do amor de Cristo será a tribulação, a ansiedade, perigo, a fome, a nudez, o perigo ou a espada. Verso 36: como está escrito, por amor de ti, de quem? De Jesus. Por amor a Jesus, somos entregues todo dia à morte, somos considerados como ovelha para o matadouro. Aqui tirando da zona de conforto e colocando na zona de confronto. E nós sabemos que quem escreveu esta epístola e as demais, ele foi morto. Ele estava fazendo o quê? Apresentando o seu corpo como um culto. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí é quando nós não queremos entender que a vontade de Deus sempre será melhor. Mas, meus amados irmãos, verso 37: contudo, em todas as coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Digo para os irmãos, mesmo diante da perseguição, da adversidade, da necessidade, o apóstolo Paulo diz que contudo em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem é que nos ama? Jesus Cristo. Ele provou, deu a sua vida pelos nossos pecados, morreu por nós, aleluia. Verso 38: portanto estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônio, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Mas para isso, meus amados irmãos, devemos entender a palavra de Deus. Isso, igreja, é culto racional. Isso é apresentar o corpo como oferta viva no altar do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo fala em Filipenses no capítulo 4, no verso 12. Olha o que ele diz. Filipenses 4. Olha o que ele diz, a palavra de Deus. Ele está dizendo para os irmãos, para a igreja de Filipos: bem sei o que é passar necessidade, e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em tudo e em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo com fartura ou passando privações. Este homem, ele aprendeu a sua vida, todo dia estava sendo oferecida como um cheiro suave, aleluia, para o Senhor. No verso 13, ele diz: porque
eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! Quem que fortalece ele? É Jesus Cristo, o seu Senhor, o nosso Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E o apóstolo Paulo, meus amados irmãos, ele continua no verso 2: e não vos conformeis com este mundo, ou com este século. Meus amados irmãos, como é que vive este mundo hoje? Será que eu e você estamos conformados pelas injustiças que têm acontecido no mundo? Não estou dizendo só no nosso país, na nossa nação, mas no mundo. Será que nós estamos satisfeitos com isso? As pessoas, a maldade tem se multiplicado, a falsidade tem se multiplicado, o roubo tem se multiplicado, a violência tem multiplicado. E como era nos tempos antigos? Será que no tempo antigo, será que o povo não vivia do mesmo jeito? O apóstolo Paulo pede aos irmãos que não vos conformeis com este mundo ou com o século. E nós vemos, meus amados irmãos, não ser desconformado com o mundo. No tempo de Noé, o mundo vivia conformado com a violência. No tempo de Noé, o mundo vivia conformado com a violência. É certo, Noé, ele não compartilhava aquilo, ele sabia que era errado. E digo para os irmãos que foi o único que foi salvo pelo dilúvio, o único, ele e sua família e os animais. E como era que eles viviam naquele tempo? Para nós compreendermos, vamos ler Gênesis capítulo 6. Olha o que diz Gênesis capítulo 6. Cinco e 6. Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra, e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas era sempre e somente inclinada para a prática do mal. No tempo de Noé, o povo vivia uma violência desfreada, e Deus, que vê todas as coisas, ele olha e diz assim: olha, eu estou triste com o homem que fiz. O homem saiu do caminho, e o homem está praticando a violência. Eu não estou satisfeito. E ele diz, meus amados irmãos, no verso 6: então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado os seres humanos sobre a terra, e esse sentimento feriu profundamente o seu coração. Olha como Deus fica triste, meus amados, quando o mundo vive uma vida desfreada na violência, na prática da maldade, da corrupção, da mentira, do ódio. E isso trouxe um juízo no tempo antigo. E aqui nós vemos que nós não devemos nos conformarmos com este mundo que está vivendo a mesma coisa, parecido. Como era que vivia o povo de Sodoma e Gomorra no tempo de Abraão? O que é que eles praticavam? E o que o Senhor estava observando que eles estavam fazendo? Nós vamos ver em Gênesis capítulo 19. Olha o que diz a palavra de Deus, versos 5 a 11. Quando os anjos chegaram lá em Sodoma, lá em Gomorra,
O que é que o povo de lá, naquele tempo, o que é que eles quiseram fazer com os anjos? A Bíblia diz que todo o povo, exceto Ló e sua família, mas os demais, velhos, jovens, eles quiseram ter relações sexuais com os anjos. Anjos na sua forma teofânica, em forma humana, para os irmãos ver como vivia a maldade daquele povo. Vamos ler no verso 5. Chamaram a Ló e lhe ordenaram: onde estão os homens que vieram para a tua casa esta noite? Traz-nos aqui para fora, para que tenhamos relações sexuais com eles. Olha, meus amados irmãos. E o que mais? Verso 6: então Ló saiu para conversar com eles, com aqueles homens, fechou a porta para trás de si e rogou-lhe: por favor, meus amigos, não cometai essas perversidades. Ouvi, eu tenho 2 filhas que ainda são virgens, eu vos trarei, fazei-lhe o que bom parecer, mas estes homens nada façais, porque se encontra sob a minha proteção, está dentro da minha casa. Retire daí. E esbrajaram eles e alegaram furiosamente contra este homem: um simples estrangeiro veio morar entre nós, já presta a ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos ainda pior aqueles. Em seguida empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Neste instante, os 2 visitantes agarraram Ló e puxaram para dentro da casa e fecharam a porta. Em seguida, os anjos feriram de cegueira todos os homens, tanto os moços como os idosos, que estavam do lado de fora, e eles não conseguiram sequer encontrar mais a porta da casa. E o que é que aconteceu, meus amados irmãos? Os irmãos conhecem a história. Foi destruída com fogo. Este povo também estava conformado com a violência, com a imoralidade que havia naquele tempo, mas eles não quiseram ouvir a voz do Senhor, e eles foram mortos, exceto Ló e suas filhas. E o apóstolo nos chama a atenção que nós não devemos nos conformar com este mundo ou com este século. E o mundo está indo de mal a pior, meus amados irmãos. Devemos ter muito cuidado. Então nós vemos dentro da palavra de Deus que as pessoas que são guiadas pela carne, que não têm o Espírito Santo do Senhor, são essas pessoas que verdadeiramente, não por vontade de Deus, mas porque elas rejeitam e estão conformados, acham bonito, mas Deus reprova estas más ações. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 8, verso 5. Aleluia. E ele diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam para as coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito Santo são para as coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, quer dizer, a vontade da carne gera morte. No tempo de Noé, o homem vivia pela vontade da carne e morreram. No tempo de Ló, lá em Sodoma e Gomorra, os homens também eram carnais e morreram. Olha o que diz: portanto, a vontade da carne dá para a morte, mas aquele que é guiado pelo Espírito para a vida e paz. Por isso, o penhor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Por isso o apóstolo chama-nos a atenção para que nós venhamos todo dia nos apresentar o nosso corpo como santo, como uma oferta na presença de Deus. O mesmo apóstolo escrevendo, ele diz lá em Gálatas capítulo 5,
No verso 20, se não falta memória, ele diz assim: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, lembrando que a vontade de Deus, aleluia, ela é boa. Quando nós entendemos, quando nós compreendemos, mesmo quando nós estamos passando por afronta, mesmo quando nós estamos passando por tempestade, qual o perigo? A espada. Mas quero dizer para os irmãos, Deus, Ele está além de nós, Deus está nos céus, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele sabe todas as coisas, aleluia. Então a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Então, para que nós venhamos compreender, foi da vontade de Deus, que Abraão saísse de Ur dos Caldeus, aleluia. Foi da vontade de Deus que Abraão saísse de Ur dos Caldeus, andar pelo deserto, com a sua esposa, com seus escravos, para se tornar o pai de nações. Mas para isso entendemos que ele passou pela adversidade. Mas o plano de Deus na vida dele estava muito além. Mas ele compreendeu que tinha que passar pelo estreito para aprender a confiar em Deus. Isso está em Gênesis capítulo 11, verso 39. Ele sai de Ur dos Caldeus, andou ali pelo deserto, sofrendo ali talvez perigo, assaltante, mas valeu a pena, irmãos, porque ele tornou-se pai de nações. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Foi da vontade de Deus que Jacó deixasse o conforto da casa de seu pai Isaque. Foi da vontade de Deus que Jacó deixasse o conforto da casa de seu pai. Para ir para onde, igreja? Ele foi para Harã, lá para a casa do seu tio Labão. Mas eu digo para os irmãos, e por que tudo isso? Para ele aprender a confiar no Senhor. Nós vemos que isso está em Gênesis, capítulo 27, verso 43. Mesmo Isaque escolhendo Esaú, mas Deus já tinha escolhido Jacó no ventre de sua mãe. Então foi necessário ele sair da zona de conforto, caminhar no deserto, trabalhar para o seu tio como escravo. Mas ele não ficou na escravidão, ele voltou para dar continuidade à promessa de Abraão. Daí surgiu as 12 tribos de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos que Isaque já tinha escolhido Esaú, mas o Senhor escolheu Jacó. Ele tinha só que esperar. Vamos ler Romanos capítulo 9, para compreendermos a palavra de Deus. Romanos capítulo 9, verso 13. Olha o que diz a palavra de Deus. Como está escrito: amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. Então, meus amados irmãos, por que Deus rejeitou Esaú e amou Jacó? Será que Deus é injusto? Não, não é isso. Eram as atitudes de Esaú, que não andava de acordo com a vontade de Deus.
Por isso que ele foi rejeitado. O seu pai o amou, o seu pai o escolheu para ser seu sucessor, mas Deus escolheu Jacó. Para entendermos isso, vamos ler Hebreus capítulo 12, Hebreus 12, 16 e 17. Que não se abrigue entre vós nenhum imoral ou profano, como era Esaú, o qual por uma refeição desejada vendeu todos os seus direitos de herança como o filho mais velho. Então nós vemos aqui que ele realmente era o filho mais velho, era o primogênito, mas ele desprezou, porque ele amou mais o alimento, ele rejeitou, ele era profano, era imoral, para ele tanto faz, e foi rejeitado por Deus. Verso 17: assim como bem sabeis, quando mais tarde quis herdar a bênção, foi rejeitado, e não teve como cancelar sua decisão, apesar de ter buscado a bênção desesperadamente. Não adianta. Esaú, ele volta para buscar a bênção, ele até chorou, mas não era um choro de arrependimento, era um choro emotivo. E então, meus amados irmãos, por isso que eu digo que quando nós andamos na vontade de Deus, Deus ele faz o melhor na minha e na tua vida, mas para isso nós passamos por alguma adversidade. É por isso que muitas pessoas não querem sair da zona de conforto e viver a vontade de Deus, porque a vontade de Deus muitas vezes nos coloca no deserto, para que nós venhamos aprender a confiar nele. Deus ele tem projetos, planos para a nossa vida, e digo para os irmãos, a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Foi da vontade de Deus que José fosse vendido pelos irmãos para o Egito como escravo. Foi da vontade de Deus. E olha o que este jovem sofreu. Ele foi vendido, lançado numa cova. Isso está em Gênesis capítulo 37, versos 26 e 27. Ele foi lançado, por quê? Porque os seus irmãos tinham ódio dele. Mas este homem, ele vivia a vontade de Deus. Ele foi lançado numa cova, tirado, vendido pelos ismaelitas. Os ismaelitas venderam para Potifar. Foi tirado da sua terra natal. Foi jogado numa prisão, sem ter cometido crime. Mas, meus amados irmãos, se ele não vivesse a vontade de Deus, ele não tinha salvado naquele tempo o Egito e o mundo, aquela redondeza da grande fome que assolou o país. Então foi da vontade de Deus este homem José ter sido tirado da sua terra natal, da casa de seu pai, ser vendido como um escravo, ter sofrido. E qual o propósito, qual o motivo disso, qual o objetivo de tudo isso? Ele entendeu depois, porque a vontade de Deus, muitas vezes nós não queremos entender no momento, mas ele entendeu depois, quando ele vê os seus irmãos atrás de comida, desesperado, porque em Canaã não tinha alimento. Se ele não tivesse ido para o Egito, até o Egito todo mundo tinha morrido de fome. Mas este homem, ele vai lá, ele sai da vida de escravo e se torna governador de todo o Egito. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Isso está em Gênesis 41. Então, quando se vive a vontade de Deus, mesmo diante da adversidade,
Lá na frente, nós iremos desfrutar e glorificar e dizer: Senhor, vale a pena sim viver dentro da tua vontade. Aleluia, glória a Deus. Olha o que diz mais: e não vos conformeis com este século, mas transformai pela vossa renovação da vossa mente, para que experimenteis. Experimentar. E como é que eu experimento? Fazendo, provando. E estes homens que eu citei, eles provaram na pele. O apóstolo Paulo também está provando na pele uma experiência, porque esta experiência, que ela seja boa, agradável e perfeita da vontade de Deus. Olha, meus amados irmãos, dando continuidade, foi da vontade de Deus que Moisés deixasse o conforto do palácio de Faraó. Aleluia. Imagine você está na tua zona de conforto, não falta nada, ser tratado como um príncipe, mas ele analisa: eu não sou daqui, o meu povo está no sofrimento. Então os irmãos conhecem a história, foi da vontade de Deus que ele saísse da zona de conforto. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Enfrentar todo aquele deserto, passar 40 anos em Midian e voltar novamente para salvar o seu povo da escravidão. Aleluia, aleluia. Foi da vontade de Deus. E aprendemos, meus amados irmãos, com estes homens. Eles sofreram no começo, mas depois tiveram vitória, porque Deus tinha o melhor para eles. Deus estava trabalhando na vida deles, mas para isso tem que lapidar, tem que passar pelo fogo da provação. E é por isso que muitos não querem mais o evangelho da cruz, muitos querem o evangelho que alegra o seu ego. E digo para os irmãos, tem crescido muito as igrejas que pregam isso, com todo respeito. O pastor Miqueias não prega, eu prego a palavra de Deus, pura e santa, sem armadilha, sem dar nada a ninguém para atrair. Não, porque quem convence o homem é o Espírito Santo. O homem, ele é convencido através do Espírito Santo do erro e do engano. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Foi da vontade de Deus, meus amados irmãos, que Sadraque, Mesaque e Abidnego, foi da vontade de Deus que Sadraque, Mesaque e Abidnego fosse lançado em uma fornalha acesa. Foi da vontade de Deus. E você pergunta: mas pastor, para que isso? Nós entendemos dentro do texto. Olha o que diz a palavra de Deus, Daniel capítulo 2. Da vontade de Deus, aleluia. Daniel capítulo 2, versos 26 e 28. Olha o porquê que foi da vontade de Deus. Esses homens passar por esse estreito. A gente compreende, nós entendemos. Verso 26 de Daniel 2. Então o rei indagou a Daniel. 26. Podes tu revelar-me o sonho que estive na correção da sua interpretação? Meus amados irmãos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram lançados na fornalha de fogo. Para que o homem, qual o motivo e qual o propósito, qual o objetivo disso? Para que o povo da Babilônia, para que o rei Nabucodonosor entendesse que não tinha um outro Deus a não ser o Deus de Israel, e que Deus, quando Ele permite que nós venhamos passar pelo fogo, pela provação,
Deus vai estar lá conosco para nos dar a vitória. E o próprio rei entendeu isso. O próprio rei entendeu. No verso 28, olha o que diz o rei: contudo, existe um Deus nos céus, capaz de revelar todos os mistérios. Deus me mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias e as suas visões. Então o próprio rei, ele entende, e ele diz assim: olha, Sadraque, Mesaque e Abidnego, saí para fora. E o próprio rei disse: olha, não há um como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Aleluia! Porque os deuses que os homens cultuam, deuses feitos pelas próprias mãos, no momento da adversidade, nenhum chega para ajudar. A gente vê isso lá no Egito. Todos os deuses que eles cultuavam, nenhum teve o poder contra o nosso Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, e nós entendemos, foi da vontade de Deus, que seu Filho amado, foi da vontade de Deus que o seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, bebesse o cálice amargo no nosso lugar. Foi da vontade de Deus. Vamos ler Mateus capítulo 26, verso 39. Foi da vontade de Deus. Verso 39. Aleluia. Olha o que Jesus ele diz, quando estava no Getsêmani. Seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: ó meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice, contudo que não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Então foi da vontade de Deus que Jesus Cristo, nosso Senhor, ele bebesse o cálice amargo lá na cruz do Calvário. Para quê? Para que eu e você estivéssemos hoje aqui e gozasse da salvação e da vida eterna. Então, meus amados irmãos, se Jesus Cristo não tivesse morrido em nosso lugar, se não fosse da vontade do Pai que Jesus Cristo bebesse aquele cálice, não existiria salvação e todos nós estaríamos perdidos. Aleluia! Mas glória a Deus, que Jesus Cristo, ele bebeu o cálice amargo no meu e no teu lugar. Tiago capítulo 1, verso 12. Olha o que ele diz, Tiago 1, verso 12. Ele diz assim: feliz a pessoa que persevera na aprovação, portanto, após ter sido aprovado, receberá o prêmio da coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Aleluia! Todos aqueles que prostraram, que colocaram a sua vida no altar do Senhor como culto racional, esses homens sofreram, morreram, mas eles hão de ressuscitar quando Jesus Cristo, nosso Senhor, voltar. E Tiago ele diz: feliz a pessoa que persevera na aprovação, portanto, após ter sido aprovado, receberá o prêmio da coroa da vida que Deus prometeu a todos aqueles que o amam. Quem é que vai receber a coroa da vida? Só quem ama a Deus e quem vive pela vontade de Deus. E digo para você, não queira viver a tua vontade, porque você não tem, a tua visão é limitada. Aquilo que Deus ele tem preparado para mim e para você é coisa grande, meus amados irmãos. E eu não sei
se você está passando por alguma adversidade, que você saiu da tua zona de conforto, está agora passando pelo estreito, e te digo nesta noite para você: persevera, porque Deus está trabalhando na tua vida. Tudo isso aconteceu e está acontecendo, é da vontade de Deus, para que o nome dele venha a ser glorificado, e através de você, outras vidas venham a ser alcançadas para a glória de Deus. Os apóstolos morreram, sofreram, mas outras vidas foram alcançadas, inclusive eu e você que está me assistindo, vocês que estão assistindo nesta noite. Então eu digo para você nesta noite: não murmure. Você que saiu da zona de conforto, o Senhor permitiu para você aprender a confiar nele, não murmurar, porque Deus, ele está trabalhando ao teu favor, e em breve, aleluia, aleluia, você vai ver os frutos. Em breve você vai ver os frutos da adversidade que você está passando. Então eu digo: a vontade de Deus na minha e na tua vida, ela é boa, perfeita e agradável, mas às vezes traz algum desconforto. Mas aquele que permite eu e você passar pelo deserto, ele vai estar também conosco. É isso que o salmista Davi diz no Salmo 23, no verso 4: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. E quero dizer para os irmãos, depois que nós passarmos pelo deserto, no verso 5 do Salmo 23 diz: Senhor, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos e unge minha cabeça com óleo até que o meu cálice transborda. Isso é banquete, isto é banquete espiritual. Então vale a pena viver na vontade de Deus. Viva a vontade de Deus, porque Deus, ele sabe e ele tem planos para mim e para você. No Salmo 37, no verso 4, o salmista Davi diz assim: olha, agrada-te do Senhor, aleluia, agrada-te do Senhor, e ele concederá o desejo do teu coração. Eu não sei qual é o desejo do teu coração, mas se você viver pela vontade de Deus, fazendo a obra do Senhor, não se conformando com o mundo não se conformando com o mundo e apresentando todo dia a tua vida como oferta viva no altar do Senhor, você está no caminho certo. Nós estamos no caminho certo. Então, meus amados irmãos, guarde esta palavra no seu coração e viva isso, e você vai ver o agir de Deus na tua vida, e depois você cantará o hino da vitória, porque a vitória é do povo de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua palavra nesta noite, e que nós venhamos confiar nela, porque ela é fiel e verdadeira. Oramos nesta noite, oremos para encerrar o culto em nome de Jesus. Pai bendito e Pai amado, obrigado, Senhor Deus, pela Tua presença em nosso meio, nesta noite maravilhosa. Obrigado também pela Tua palavra, Senhor, aqui revelada aos nossos corações. Pai, que nós venhamos colocar em prática e venhamos, Senhor, aprender a viver, Senhor, pela Tua vontade, porque a Tua vontade, Senhor, ela é boa, agradável e perfeita para a nossa vida, no nosso caminhar. Então, Pai, em nome de Jesus, aonde quer que este vídeo esteja sendo produzido, que o Senhor venha trabalhar agora neste momento. A Tua palavra diz que ela não volta vazia, mas ela vai e produz um resultado para o qual está sendo enviada. Então nesta noite, Pai bendito, assim como Tu falaste ao meu coração, fala também nesta noite para o Teu povo, em nome de Jesus, pois eu Te louvo e Te agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus.